Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 4, versículo 5. O que Deus tem falado no meu coração, querido, é que essa conferência foi uma conferência para nos trazer um novo tempo de amadurecimento, de crescimento emocional, espiritual. E começou já no domingo passado, quando a gente pregou com bons olhos, né? Que você precisa ver a vida com bons olhos, enxergar a vida, porque quando seus olhos são bons, você vê as coisas boas que Deus está fazendo e todo o teu corpo se enche de luz. Queria pedir que os intercessores ficassem muito ligados hoje, viu? Ficassem em oração, em espírito, preparado, e que você não se mexesse. Se você tiver que ir no banheiro, vai logo agora no começo, mas depois não saia mais, porque eu creio que Deus vai operar aqui milagres nessa noite. Amém, queridos? Capítulo 4 de Jonas, versículo 5. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco agora. Vem com teu Espírito e prepara o meu coração e o coração da tua igreja. Vem, Senhor, agora e ministra na nossa vida aquilo que o Senhor preparou desde quinta-feira, um espaço no nosso coração para que nós pudéssemos ser ministrados, Senhor. Vem agora, Espírito Santo, cura, sara as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, antes de eu começar a pregar, você prepare o seu coração. Você pode dizer assim comigo, só para você: Senhor, eu quero ouvir aquilo que às vezes eu não quero ouvir. Eu abro meu coração para receber aquilo que às vezes eu não aceito. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. A Bíblia conta uma história muito interessante sobre Jonas, e eu peguei no meu coração essa primeira parte para a gente falar de inteligência espiritual, porque as pessoas que são alienadas, elas não aprendem com seus erros, mas as pessoas que estão próximas à presença do Espírito Santo, elas começam a aprender até quando algumas coisas não dão certo na sua vida. Elas crescem com seus erros. Pessoas que não estão atentas ao mover do Espírito Santo, não estão atentas ao que Deus quer fazer, elas não percebem que às vezes uma porta que se fechou, uma situação que aconteceu na vida dela, era também um aprendizado e uma maneira de Deus ensinar algo para elas. E esse texto é interessante porque Deus usa algumas ferramentas, algumas coisas para ensinar a Jonas que não são usuais, não são comuns para nós. Como eu acredito que Deus vem usando algumas coisas na sua vida que não são comuns para ensinar você coisas novas, que possa trazer você uma nova mentalidade, uma nova visão espiritual e uma nova compreensão das coisas do Espírito. A Bíblia diz que Jonas estava
extremamente irado, nervoso, furioso é o termo da palavra de Deus. Por quê? Porque ele não viu a destruição de Nínive, ele não enxergou a destruição de Nínive, ele não percebeu, ele queria que Nínive fosse destruída. E é tão interessante que quando Deus o chama, ele foge para o outro lado, para o lado oposto. Deus então coloca uma tempestade, você conhece a história, o barco balança ou quase afunda. O que está acontecendo? Eles descobrem que o problema é que eles estão trazendo dentro do barco, assim como às vezes nós trazemos dentro da nossa vida, pessoas, situações que nós não deveríamos trazer, que vêm atrapalhando a vida daqueles marinheiros que não tinham nada a ver com o problema, e eles então olham para aquela situação e falam: olha, o único jeito da gente sobreviver é Deus colocarmos para fora esse homem do navio, porque ele está no juízo de Deus, e tudo isso é uma preparação de Deus. Então eu quero já tirar uma lição para você: cuidado com as coisas que você coloca dentro da sua vida, que está atrapalhando o seu barco, fazendo confusão na sua vida, prejudicando você, que você não deveria colocar dentro da sua vida. Então aqueles marinheiros pegam e jogam Jonas para fora. E quando eles jogam Jonas para fora, Deus providencia, não um barquinho, não um iate passando, não alguém dizendo assim: ei Jonas, para onde você vai? Ele providencia uma baleia, ou um peixe grande. Alguns dizem que não era baleia, não importa. Ele coloca Jonas dentro do peixe. E o peixe vai levar Jonas na direção agora correta. E essa é a providência de Deus. A providência de Deus para Jonas em toda aquela rebeldia é uma baleia. E dentro da barriga daquele peixe, ele começa a dizer assim: bom, Senhor, eu errei, o Senhor sabe de todas as coisas. E você acha que Jonas aprendeu a lição, porque aquela baleia derruba Jonas, ou lança Jonas na praia certa, onde ele deveria chegar, em Nínive. E quando ele está lá, você diz: bom, agora Jonas sabe que ele tem que obedecer a Deus. Mas a Bíblia dá uma dica para nós que é muito parecida com a nossa vida, com o que a gente vive, que é o seguinte: Nínive era uma cidade que deveria ser percorrida em 3 dias. Só em 3 dias você conseguiria percorrer Nínive. Agora a Bíblia diz que Jonas percorreu em 1 dia. Em 1 dia ele fez o trabalho de 3 dias. Eu pergunto para você: qual foi a qualidade desse trabalho? Nenhuma. Jonas fez daquele jeito, ele saiu correndo e começou a dizer: olha, arrependa-se, arrependa-se, e foi passando, porque 3 dias se demoraria. Ele fez em 1. Assim nós fazemos muitas vezes quando Deus quer tratar algo da nossa vida que é muito profundo, muito específico. Nós dizemos: tá bom Deus, tá bom, eu já entendi, eu vou fazer, eu vou obedecer. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Levante sua mão, dá glória a Deus, porque Deus quer falar com você. E você diz: ah pastor, já vai pregar isso de novo, eu não ouvi. Ei, preste atenção, calma o seu coração, Ele quer falar com você. Mas Jonas fez o trabalho de 3 dias em 1 dia. Mas aconteceu algo que ele não queria que acontecesse. Nínive se converteu. O povo se arrependeu. Chegou no palácio do rei a mensagem de Jonas. Não é que Jonas pregou, chegou no palácio do rei. E o rei decretou um jejum. E o rei mandou mudar todas as coisas. E o profeta, que devia dizer aleluia, eles entenderam, ficou furioso. E o texto que nós lemos diz que então que Jonas vai até fora da cidade, faz um abrigozinho e senta e fica esperando para ver se Deus não muda de ideia e destrói aquela cidade. Deus já tinha dito que não ia destruir, mas ele fica lá, fazendo bico para Deus, já fez bico para Deus? Não, a gente nunca faz isso, né? Eu vou te adorar, Deus. Eu vou na igreja. Ele monta aquele acampamento e Deus começa então a fazer um jogo, uma forma de ensinar a Jonas. E primeiro Deus coloca uma planta e deixa Jonas confortável. Põe uma sombrinha gostosa. E Jonas fica feliz, furioso, mas feliz com a plantinha. E a Bíblia diz que então Deus providencia uma lagarta.
Eu não sei como Deus falou com a lagarta, mas a Bíblia diz que Deus mandou a lagarta. Eu creio na palavra de Deus, irmão. Eu não sei se Deus chegou e falou assim, vá. E a lagarta, sim, Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele mandou. Eu fiquei imaginando a lagartinha sentada, anotando a ordem. Quantos dias o Senhor quer que eu coma essa planta? A Bíblia diz então que naquele dia, aquela noite, a lagarta come a planta. E aí então Deus manda um sol, um vento, um calor. E provavelmente Jonas tem um tipo de insolação. Fica meio tonto, fica de mal-estar. Você já teve uma insolação alguma vez? É horrível. Você fica muito mal. E ele diz, então eu quero morrer. Tudo isso para Deus ensinar a Jonas, tudo isso para Deus mostrar para Jonas que uma lagarta não é apenas uma lagarta. Que Deus está providenciando na vida dele uma maneira de abrir os olhos dele e fazer enxergar verdades que ele não conseguia enxergar. Tudo isso acontece naquela noite para a gente entender que os inteligentes espirituais discernem as portas que se abrem, as portas que se fecham, discernem o momento onde eles estão vivendo e o momento que eles estão trabalhando com Deus. O que eu quero pregar nessa noite é que em alguns momentos Deus gera alguns desconfortos, coloca você em alguns momentos de dificuldade, põe você embaixo de alguma coisa que tira um pouco a sua zona de conforto, para que você abra os seus olhos e enxergue o que Ele quer fazer na sua vida. A lagarta é um instrumento de Deus, para que Jonas comece a entender um pouco da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Assim como ele se apega àquilo, ele mostra, olha, você tem tanta compaixão por essa planta que você não fez nada, e você não consegue enxergar essas pessoas que eu estou tentando salvar. Eu quero pregar nessa noite, querido, que Deus coloque em alguns momentos na sua vida, situações para que você comece a enxergar e aprender coisas novas, a ver a vida de forma diferente. Alguns problemas que você passa, alguns problemas que você já passou, foram formando você, foram ensinando você, foram mostrando para você. Deus permitiu, talvez Ele não quisesse que você sofresse essas circunstâncias, talvez Ele não desejasse que você passasse por isso, mas Ele permitiu para que você pudesse crescer, abrir os seus olhos e dar valor àquilo que tem valor e enxergar aquilo que é importante para a tua vida, meu irmão. Quando eu olho para trás, eu vejo algumas situações na minha vida, chaves, que eu tive que passar, que foram duras, foram difíceis, mas que me ensinaram, que te ensinaram, se você entende o que eu estou dizendo, a entender a providência de Deus. Talvez se você não tivesse passado por elas, hoje você não pudesse dizer, eu confio que Ele está no controle de tudo. Talvez se você não tivesse passado por elas, você não pudesse dizer, pastor, tem misericórdia desse irmão, porque um dia eu fui esse irmão. Deus coloca uma situação na nossa vida, e eu creio que algumas pessoas estão passando por situações de dificuldades, às vezes de desconforto, mas escute, essas situações é porque Deus está levando você a um novo nível de inteligência, um novo nível de sabedoria, um novo nível de compreensão da sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você acredita que Deus pode fazer isso? Ele coloca você numa situação onde você muitas vezes não entende. E se você não aprender com aquela situação, vai ter que repetir a lição. Vai ter que passar de novo pelo mesmo problema. Mas quando você começa a dizer, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Ele abre os teus olhos e mostra para você coisas maiores do que você imagina. Você está preocupado? Se vai pagar suas contas, Ele está dizendo para você, abre os seus olhos, eu supro as suas necessidades desde que você nasceu, eu sou o Deus que cuido de você, eu não tenho problema nenhum de pagar suas contas, eu sustento o mundo. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você está com medo da sua saúde, medo do seu futuro, e muitas vezes você não entende que as situações que você passa treinaram você, prepararam você para confiar mais no Senhor e adorar o Senhor, e enxergar a vida.
Quando você passa por uma situação, por exemplo, onde você beira a morte. Parece que quando a gente beira a morte é que a gente aprende a viver. Não é verdade isso? Já passou por uma situação assim? Você dava tanto valor para tanta coisa, mas aí você passa por um momento onde que um desconforto acontece na sua vida, e você começa a olhar e dizer assim: Senhor, por que eu dei tanta importância para aquilo que não tinha importância? Tudo estava na minha frente, mas eu não consegui viver. Aí você diz, eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz: se o Senhor já me der mais uma oportunidade, eu vou fazer agora o que eu devia ter feito. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele está te dando oportunidades, querido. É isso que Ele está fazendo. Ele está deixando você, às vezes, em alguns momentos de desconforto, para te ensinar. Nós não gostamos do desconforto, nós não gostamos, eu não gosto. Mas eu aprendi a enxergar que as portas fechadas que às vezes eu vivo, os fracassos que às vezes eu estou passando, eles estão me ensinando e me preparando para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu não tivesse passado por alguns problemas no passado, se vocês não tivessem passado por alguns problemas no passado, você não seria a pessoa que você é. Nós costumamos dar muito crédito a algumas situações ruins da nossa vida. Escute, preste atenção. Nós costumamos a dizer assim: minha vida está assim, está tão difícil, está tão ruim, estou tão cheio de problema, porque aquilo aconteceu. Aquela situação lá, ela acabou comigo. Se eu não tivesse vivido aquilo, a minha vida seria muito melhor. Você já disse isso? Nós costumamos acreditar nessas situações, as dificuldades da nossa vida hoje. Nós costumamos dizer: mas se eu tivesse tido um momento especial ali com meu pai, ele teria me ensinado melhor e hoje eu estaria assim. Nós começamos a acreditar que alguns problemas que nós passamos na nossa vida são a razão de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós encontramos, e nós queremos morrer por causa dessas situações que nós vivemos, situações que você não tem coragem de dizer para ninguém. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você acredita essas situações, essas dificuldades, as desgraças, e eu vou usar um termo aqui que não é muito comum, mas eu quero chocar você. A porcaria que você sente às vezes que está vivendo na sua vida. Entende o que eu estou dizendo ou não? Que chocar mesmo. Deu para entender? Sabe aquele momento da sua vida que você fala assim: podia ser tudo diferente, essa vida está muito ruim, porque isso aconteceu na minha vida. Você já fez isso? E aí você começa a adorar a Deus, você começa a louvar a Deus, mas dentro da sua cabeça tem uma situação assim: por que Deus permitiu isso? Por que aquilo aconteceu? Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida que vai trazer cura para você. Se você acredita a essa situação ruim que você viveu, talvez um abuso, coisa pesada mesmo que o Espírito Santo falou comigo, talvez um repúdio, talvez os seus pais se separaram, talvez uma enfermidade da sua mãe, do seu pai, talvez faltou sustento, faltou alimento na tua casa, e você acredita esses problemas como os problemas que destruíram a sua vida. Eu quero dizer para você que você não está sendo injusto, mas você realmente tem razão de acreditar algumas coisas que acontecem na sua vida por causa desses problemas. Mas também quero dizer para você que você não está sendo totalmente justo, e você precisa ser justo. Porque esses problemas que você acredita, toda a dificuldade da sua vida, formaram você e fizeram você ser a pessoa que você é. Se você quiser viver uma cura de Deus na tua vida, se você quiser viver uma transformação, eu preciso olhar para trás da minha vida e dizer assim: realmente não foi justo minha mãe ser doente, não foi justo ela ser internada no hospício, não foi justo meu pai se separar, mas eu também tenho que dizer que eu só sou a pessoa que sou, só sou o pastor que sou, porque Deus sustentou e permitiu que aquilo acontecesse e me formou, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? O problema... Aleluia, glória a Deus. O problema, meu irmão, é que nós nos apegamos a uma situação ruim da nossa vida e usamos essa situação como motivo e a desculpa para todas as coisas erradas que estão acontecendo hoje. Você nunca fez isso? Ei, estou pregando só para mim hoje, né, gente? Ajuda o pregador aí hoje, pessoal.
Nós dizemos, não, porque eu não fui criado, não, eu não sei cuidar da minha esposa. Eu vou falar por mim. Porque eu nunca vi meu pai cuidando da minha mãe, estou falando de mim. E a gente acredita isso. Mas sabe quando eu recebi uma cura na minha vida? Quando eu olhei para o meu passado, e o Espírito Santo falou para mim assim: eu tirei o seu pai da sua casa. Mandei uma lagarta, Deus não ama o divórcio. Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Porque se ele morasse na sua casa, você ia ser ensinado por ele. Quem quer ensinar você sou eu. Eu permiti que isso acontecesse na sua vida, não que eu queria, mas é para que seus olhos fossem abertos e você enxergasse misericórdia, graça. Você acredita, todas as dificuldades há um problema, mas você não enxerga que esse mesmo problema te preparou, te formou, te encheu da presença, e talvez esse mesmo problema te trouxe à casa de Deus e te salvou, meu irmão. Então levanta a tua mão, dá um glória a Deus, porque você passou por isso, você venceu isso, dá glória a Deus. Eu quero desafiar você a ficar de pé e dizer: eu venci, eu passei por isso, eu sofri, mas eu estou aqui, eu sou uma testemunha viva de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou uma testemunha. Aleluia. Se você não crê no que eu estou dizendo, eu quero mostrar isso para você na Bíblia. Alguns textos que a Bíblia fala sobre isso. Abra comigo. Lá em Gênesis, versículo 40, eu não pus o capítulo. 44, se eu não me engano, versículo 4. Eu vou ler para vocês, amém? Você recebe? Eu tenho quase certeza que é o 44 ou 45, mas amém. Preste atenção, só recebe. José chama os seus irmãos e diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão. Perceba, escute, preste atenção. Aquele que vocês venderam ao Egito. Você não entendeu. Eu sou José, seu irmão, aquele que você venderam. Aí você fala: José tem problemas. Versículo 5. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Eu preciso perguntar isso para você. Eu não queria perguntar. Você entende espiritualmente isso? Eu não estou perguntando se você entende na razão. Eu estou perguntando se você entende no espírito. Agora não se aflinja. Mamãe, você não foi a mãe que eu queria, que eu precisava talvez, mas não se aflinja, porque Deus sustentou a minha vida e me trouxe até aqui. Papai, talvez o senhor pudesse ter feito um pouco mais, mas não se aflija, papai, porque ainda que o senhor não conseguiu, o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui. Aí ele diz assim: não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Você precisa pôr um final. Algumas coisas aconteceram na sua vida e você não tem um foi. Sabe por que você passou tudo aquilo que você tinha que passar? Você tem que ter um foi. É aí que a cura e o milagre de Deus entram na sua vida. Foi para que eu aprendesse a depender mais de Deus. Foi para que eu aprendesse a entender que há um valor maior do que as coisas. Foi para que eu fosse mais humilde. Foi para que eu pudesse ajudar o meu próximo. Foi para que eu pudesse ter a mente de Cristo, a visão de Cristo. Foi. Por que foi?
Às vezes nós ficamos presos, querido, enxergando aquela luta e ficamos remoendo e fazemos como Jonas: eu quero morrer, eu não podia ter passado por isso, porque quando eu passei, e você não entende que Deus não queria que você passasse, mas você passou, mas foi para que Ele pudesse dizer: hoje eu te uso com aquela luta, com aquele problema, e você vai abençoar muitos. Foi, porque hoje você dá valor. Foi, porque hoje você aprendeu a enxergar que Deus está no controle. Você precisa entender que aquelas mesmas situações de dificuldade que você passou na sua vida são as mesmas situações que te preparam para ser a pessoa cheia da presença de Deus que Deus quer para você, meu irmão. Então, José olha para esses irmãos e ele diz: olha, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho um propósito maior. Vocês estão preocupados com a dor que vocês me causaram, mas eu entendo, mas não se recriminem, eu tenho um propósito maior. A dor aconteceu, o problema foi real, José foi vendido, mas ele tem um propósito maior. E o propósito maior dele supera tudo, tudo, tudo. Mas muitas vezes nós ficamos ali, apontando o dedo para o nosso problema e vivendo aí, como eu chamo, um looping, fazendo sempre as mesmas coisas, e não entende que aquilo que você passou, você tinha que passar e foi um propósito maior. Se você quiser, querido, viver um tempo novo e fazer um backup na sua vida, tira esse ponto fixo que fica na tua mente te lembrando e coloca ali um propósito maior e fala assim: Deus queria assim porque Ele queria me fazer do jeito que eu sou. Eu só sou o que sou, querido, e você só é o que é, porque passamos o que passamos, meu irmão. Nós vemos isso hoje, que às vezes nós queremos proteger os nossos filhos de tudo, não queremos que nada aconteça. E às vezes a gente cria uma geração que não aprende, porque o que nos ensina muitas vezes é a dor. É a dor que nos ensina. Então José olha assim e diz assim: olha, toda a dor que vocês me fizeram sofrer, me preparou para fazer algo incrível. Discirna isso. Tudo que você passou até agora te preparou, Deus te preparou para fazer algo incrível com a sua vida, meu irmão. Para ser o pai incrível, para ser a mãe incrível, para ser um marido incrível. Eu acredito a minha mãe e ao meu pai não terem me ensinado muito bem a ser pai, porque eles me forçaram a aprender a ser um bom pai. Eu acredito mesmo, eu dou crédito a eles, porque algumas pessoas me perseguiram no começo do ministério, e zombaram e riram de mim, porque elas me forçaram a estudar mais, a aprender mais, a pregar mais. Eu acredito a essas pessoas. Ei, você está entendendo? Eu acredito a essas pessoas que me caluniaram, me acusaram e me machucaram, porque elas me fizeram a não dar valor às coisas, mas dar valor àquilo que Deus tem para a minha vida. Deu crédito a eles também, eles merecem, porque Jesus disse: ame o seu inimigo, meu irmão. Por quê? Por que você tem que amar o seu inimigo? Porque ele tem crédito. É o jeito às vezes de Deus formar você e ensinar coisas que o seu amigo não ensinaria. Se ninguém tivesse chegado, se algum dia não tivesse chegado para você, escute aí, você precisa ouvir isso, como seu pastor, e não tivesse repreendido você, e não tivesse te magoado, e não tivesse te ofendido, você não era a pessoa que é. Dê crédito a isso. Ah, mas você não soube falar, pastor Cláudio. Talvez eu não tenha sabido mesmo, mas foi um jeito de Deus pôr uma plantinha, tirar a plantinha, pôr uma pressãozinha no sol e dizer: ei, abre os seus olhos, você não está enxergando o que você tem que enxergar, começa a enxergar, começa a perceber coisas novas que eu tenho para a sua vida. Acredite, querido, essas pessoas, dê o crédito a elas. Ah, porque aquela pessoa, eu dou crédito a um pastor,
que foi muito ruim comigo. E uma vez ele veio pedir perdão para mim. E ele sentou na minha frente e falou assim: eu venho te pedir perdão porque eu fui muito ruim com você. E a minha igreja decidiu que eu tinha que pedir perdão para você e para um outro pastor aqui da região. E eu falei: o que você está me pedindo perdão? Eu maltratei. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: comigo você não tinha chance. Se você fizesse, eu ministrava louvor, se você ministrasse louvor e fosse bênção, eu dizia que você queria aparecer. Se você ministrasse louvor e fosse ruim, eu dizia que você estava na carne, que você não se preparou. Comigo você não tinha chance. Meu coração muito em paz, muito em paz. Eu olhei para ele e falei assim: eu não tenho nenhum tipo de mágoa de você. E ele disse para mim: por quê? Porque você me ensinou tudo o que eu não deveria fazer como pastor. Aleluia. Em 6 meses ele me ensinou tudo o que eu não devia fazer, tudo. Ele conseguiu. E às vezes você não entende, querido, que você pode, muitas vezes, ficar lá acreditando o seu inimigo, ficar reclamando do seu passado, dizendo do jeito que os seus pais te cuidaram, dizendo da forma como você está passando essa luta mais uma vez, e você ficar vivendo isso como Jonas. Porque uma das coisas que me chama muito a atenção nesse texto, é que esse texto não tem final. Você espera que Jonas levante, entende? E fale assim: amém, Deus, agora eu enxergo com os meus olhos o que eu não via. Ou como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você fica esperando um final, e o texto não tem final, não acaba. Jonas não diz: amém, aleluia, foi assim mesmo, Deus, obrigado. Ele não fala, ele fica quieto, ele fala assim: não deveria, e acaba com uma pergunta. A pergunta é: não deveria eu ter misericórdia? Quem responde o final do livro de Jonas é você. E que para mim, essa é a revelação de Deus para mim nesse texto, é quando você entende que Deus está dizendo nesse texto para nós: olha, você está preso às suas coisas, você está com seus olhos fechados, você não consegue enxergar. Agora, você está disposto a enxergar o que Deus tem para você? Você está disposto a ter a mente de Cristo na sua vida? Ele não deveria ter misericórdia, você responde. Vocês não estão entendendo? Quer ver? Lê o texto de novo comigo. Versículo 11. Acaba o livro. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita à esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É uma afirmação ou uma pergunta? É uma pergunta. Você já viu o livro acabar com pergunta? Ele está perguntando para nós. Ele está dizendo assim: ei, você está tão irado, está tão bravo, está acreditando aí as suas desgraças, os seus problemas a uma fase da sua vida, a um momento, mas você não está entendendo que eu estou agindo? Você não está entendendo que eu continuo trabalhando? E que sou eu, Deus, que sustento você, que cuido de você, que te amo, assim como eu estou amando essa cidade? Ele está perguntando para você: o que você vai fazer com tudo isso? Está dizendo: você, não Jonas, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você vê tudo isso? E a resposta quem dá é você. É você que diz: Senhor, eu não consigo entender os teus caminhos, a forma do Senhor agir, mas eu me submeto, porque eu entendo a tua sabedoria. Eu não sei por que aquilo tinha que acontecer, por que ele tinha que ir embora, por que eu tinha que passar por aquela violência. Eu não sei, mas eu confio que isso vai se transformar numa grande bênção. Porque só o Senhor é poderoso para transformar toda maldição em bênção. Levante sua mão e diga: só Ele é poderoso para transformar toda maldição em bênção, meu irmão. Cheio. Aleluia.
Se você ainda não entendeu, olha que Deus diz a Paulo. Diz assim em 2 Coríntios, a palavra de Deus, capítulo 12, se eu não me engano, porque eu não pus o capítulo de novo. Eu estou uma benção hoje. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Por que, Paulo? Por que você tem um espinho na carne? Para impedir que eu me exaltasse com a grandeza das revelações. Por que você passou por isso, Paulo? Por que Jesus não te cura, Paulo? Por que Jesus permitiu? Aí ele diz aqui: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você entende isso? É naquela luta que você passou, e não quando você se acha incrível. É naquele momento que você tinha que aprender, não no momento que você acertou tudo, que o poder de Deus começou a se aperfeiçoar na sua vida. É naquele momento que você disse: Senhor, eu fiz tudo errado, eu não queria fazer nada disso, e eu não sei como é que eu saio dessa. E Ele vem, te abraça e diz assim: vem cá, o meu poder se aperfeiçoa, porque quando você desce, aí que eu posso te exaltar, te levantar. O Espírito Santo pergunta para mim e para você: o que você vai fazer? Eu quero dizer o que você vai fazer. Você vai pegar essas coisas do seu passado, que te prenderam até agora, e vai pôr todas elas na cruz de Cristo. E vai entender, querido, que você não foi chamado por Deus para ficar acampado vendo a cidade. Que você não foi chamado por Deus para ficar lamentando de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas Deus chamou você, querido, para usar você como um testemunho vivo da glória dEle. O que você vai fazer é que você vai pegar todas essas situações que você carrega dentro de você e vai colocar na cruz de Cristo e vai dizer: Senhor, a partir de agora eu entendo que houve um porquê, e eu sou o que sou porque o Senhor me sustentou e me ensinou. O que você vai fazer é parar de ficar reclamando ou relembrando ou usando isso como uma âncora na sua vida. Quem entende o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Falando sempre: está vendo? Foi isso que aconteceu, é por causa disso que eu vivo isso. Chega, você tem uma mente de Cristo, você tem autoridade agora para colocar isso na cruz e dizer: não foi vocês que me venderam, ei, o Senhor preparou, não é você, Satanás, que põe um espinho na minha vida, porque o poder de Deus está se aperfeiçoando em mim. O que você vai fazer, meu irmão, é dar um basta nisso hoje e vai dizer: a partir desse momento na minha vida, eu não vivo preso a essas situações que eu fracassei, que eu errei, ou que a vida trouxe uma tristeza. Eu sou chamado por Deus para viver o novo do Espírito Santo de Deus. O que você vai fazer é parar de dizer: não, veja bem, é que lá em casa eu passei fome, por isso que eu tenho que comer muito. Não tem que comer mais muito, você não passa mais fome. Eu sei, meio esquisito isso, mas não é assim. Você já viu gente falando assim? Comendo desesperadamente. Aí você fala: mas o que você está comendo? Não, é que eu tenho esse hábito. Você não tem esse hábito, coisíssima nenhuma, você é uma nova natureza em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aqui, meu irmão? O que você vai fazer é pegar aquele momento, sabe, certo. Aquele momento certo. O que é o momento certo? O momento onde você sente que a dor foi causada e que programou e definiu você para agir de um jeito que você não devia agir. E hoje você vive fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. E você fala assim: eu sou assim mesmo. Eu cresci assim, eu aprendi assim, eu não vou mudar, eu não vou falar, não vou. O pessoal ali está me corrompendo na pregação. Gabriela, né? Não vou falar, vocês estão me corrompendo.
e fica naquele looping. Põe isso na cruz, meu irmão, e diz: eu tenho a oportunidade de usar isso para fazer a diferença, ser diferente, ser um canal de bênção. A vida que Deus tem para mim é uma vida extraordinária, não é uma vida presa no passado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que o senhor sofreu, quer trocar? Eu não quero trocar com ninguém, porque eu já superei. Tem um ponto, tem um momento, onde essas coisas começaram a surgir na sua cabeça e você começou a repetir isso para você mesmo. E fechou você. E deixou você amargurado, deixou você angustiado, depressivo, violento, agressivo. Você entende isso? Ciumento, desanimado, briguento, arrogante, mentiroso. O povo está se levantando ali, né? Você vê, né? Teimoso. Agora está se levantando desse lado aqui. Não tem um momento? Não tem um momento? Que você se fechou e disse: eu tenho que fazer assim, porque se assim vai dar certo, é desse jeito, e eu não vou me abrir mais, eu não vou falar mais. Não tem um momento? Só que esse mesmo momento que você está acreditando todas essas coisas ruins, é o momento que ensinou você a refletir mais, a ser mais paciente, para alguns mais cauteloso, usar mais sabedoria, não ser imprudente. Ensinou você a ser cristão, ensinou você a não ser como eles. Então eu desafio você a pegar hoje, querido, esse momento e dizer: Jesus, não me atrapalhem. O povo está tão empolgado aqui que eles estão... Eles estão falando assim: é difícil, pastor, eu não consigo, pastor. Quantos acham que é difícil aqui? Não, tá vendo? Só vocês aqui, ó, o pessoal não... É quando você pega esse momento da sua vida e você diz: Senhor, isso teve um porquê. Eu vou contar alguns exemplos rápidos meus, onde eu encontro porquês. Eu sempre fui um administrador financeiro, sempre cuidei de dinheiro. Dinheiro é 2 mais 2, 2 mais 2, 4, 4, acabou. Entendeu? Um dia Deus falou: vou te pôr num deserto e eu vou ensinar você por quê. O meu dinheiro, a minha riqueza, não é a matemática dos homens. Se eu não tivesse passado por aquele momento na minha vida, hoje nós não estaríamos construindo e reformando esse prédio, porque eu não teria coragem de fazer isso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas nessa época, foi a época que eu fui mais caluniado, mais apedrejado, mais... Não é isso? Quem era dessa época lembra do que eu estou falando aqui. Mas eu não acredito só a desgraça, o problema. Eu enxergo a transformação que Deus quis fazer na minha vida. Antes disso, eu já contei para vocês das minhas calças de pagodeiro, lembra da história? Não vou voltar ao assunto. Vocês não sabem? Fiquei tão sem dinheiro, tão endividado antes disso. Eu era muito orgulhoso. Ainda acho que tem muita coisa para Deus quebrar, mas naquela época o negócio comigo era assim: eu sei, você vai aprender um dia o que eu sei. E Deus então mandou, eu comprei uma calça preta, coisa mais linda do mundo. Lembra da lagarta? Coisa linda, de linho, eu gastei todo o dinheirinho que eu tinha para pregar. Eu ia pregar todo domingo com aquela calça preta lá. E aí eu entrei no carro, o carro estava tão estourado que a mola do banco estava solta.
entrou na calça no primeiro dia e rasgou daqui a aqui. Virou a lagarta, comeu a calça inteira. E eu falei, é o diabo. Falei, deve ter um demônio no céu só para estourar a calça de pastor. Aí eu falei, Senhor, como é que eu vou pregar na igreja? Não tenho roupa. Ganhei uma oferta de calças. Quando eu vi a calça, eram umas calças de pagodeiro, sabe? Listrada. Era uma calça amarela, cor de creme, de sorvete, de creme, com umas listas marrom assim, nem sei que cor era aquilo, que negócio do inferno. E eu tive que pregar com aquela calça. E uma irmã muito querida, muito abençoada aqui da igreja, ela me encontrou na porta da igreja e falou, meu Jesus, aonde se arrumou essa calça? Mas lá eu aprendi que Deus não prega na gravata, Deus não prega na calça, a unção dele está sobre as pessoas. Você ri porque não foi você. Por quê, querido? O que você vai fazer com essa sua dor? O que você vai fazer com esse momento? É ter a mente de Cristo. Deus fez você passar naquela situação, sofrer naquele ministério, passar aquela dificuldade, mas Ele formou você para algo sobrenatural e incrível, querido. Aí tem alguns pastores que falam assim para mim, eu estou falando demais hoje, é que eu não preguei de manhã, então eu estou pregando 2 vezes, entendeu? Mas você, um pastor falou assim para mim, você tem um jeito esquisito de pregar, não dá nem para copiar. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, não, você prega meio esquisito e tal. Aí eu fiquei olhando, o que você quer dizer com isso? Não, sei lá, é uma bênção, mas eu não sei te dizer, é esquisito, é uma bênção esquisito. Fala, não sei. Aí eu fiquei pensando nisso. É porque eu prego, e você que prega vai entender isso, de todas as lições e todos os momentos que Deus treinou e preparou você para fazer isso. Pega esse momento e coloca na cruz. E começa um novo tempo na tua vida, dizendo, Senhor, eu não estou preso.